Olá, pessoal. Como vão vocês? Estamos aqui começando mais uma semana e chegando no final do inverno, né? Semana que vem já temos o início da primavera aqui no hemisfério sul, né? E o início do outono no hemisfério norte, né? Mas antes de falar dessa semana, das previsões astrológicas dessa semana, né, do dia 11 para o dia 17 de setembro, eu vou falar um pouquinho sobre o mapa da Rainha Elizabeth. Não há como não falar, né? Todos os colegas se precipitaram nas redes sociais para falar dessa mulher incrível, né? Eu acho assim, não é a primeira vez que eu vejo o mapa dela, e eu tenho por mim que cada um de nós, quando vem encarnar, cumpre uma missão. Ninguém nasce numa família por acaso, mesmo, por exemplo, o tio que renunciou porque se apaixonou pela americana, que era divorciada, e aí acabou que o pai dela assumiu o reino e morreu jovem porque fumava, feito uma chaminé. Naquela época também não se prevenia muito, né, o câncer de pulmão. E a coitada com 26 anos já teve que assumir essa responsabilidade enorme, né? Dizem, né, os astrólogos, a astrologia nos ensina que quem nasce no grau zero tem sempre uma missão, alguma coisa especial, abrindo caminho para aquilo que significa aquele signo no qual eles nascem, né? Eu acho que às vezes eles também continuam mantendo um pé no signo anterior, porque há uma certa influência de 3, 4 graus, 5 no caso do Sol. Então, acaba sempre tendo um lado peixes, né? Mas se vê que realmente, quer dizer, estou falando peixe se você nasce a zero de Áries, por exemplo, como é no caso do presidente atual. A gente acaba tendo uma missão, e o que é surpreendente na rainha, né, que tem o Sol a 0 graus de Touro, que ela tem o Sol em conjunção com o Quirón na casa 4. Então, na casa 4 não, acho que é a casa 3, porque sim, tendo nascido na Inglaterra, poderíamos fazer também uma análise pelas casas iguais e não pela divisão de Plácidos. Por quê? Quando a gente nasce muito longe dos trópicos, as casas astrológicas que dependem da quantidade de horas em que o Sol fica de dia e fica de noite, elas ficam muito amplas ou muito estreitas. Eu, por exemplo, nasci em fevereiro, final de fevereiro, 29, um dia exatamente muito estranho também. Inverno no hemisfério norte, em Milão, numa latitude muito elevada. Então, o que acontece? Eu tenho casas interceptadas, eu tenho casas com poucos graus e casas com muitos graus, e aqui até abrange dois signos astrológicos, no meu caso, o próprio signo de Peixes e o signo de Virgem na oposição. No caso da Rainha Elizabeth, ela tem Aquário e Leão interceptados, tanto na casa 1 quanto na casa 7, o que torna muito difícil compreender esse lado da personalidade, ou torna muito difícil ela expressar esse lado da personalidade dela, né? Aqui ela tem, inclusive, Júpiter-Marte, né, em conjunção em Aquário, em oposição a Netuno. Ela teve que fazer face a mudanças imprevistas, coisas que ela teria gostado de fazer de uma forma, mas ela foi obrigada a fazer de outra. Então, essas obrigações que aparecem também no ascendente Capricórnio, nos signos de terra, né? Terra, maravilha de terra, né? E aí, o que acontece com esse signo de terra? Signo de terra, ela tem 4 pontos de terra, 4 de fogo, 6 de água e 2 de ar. Então, ela tem um equilíbrio entre o fogo e a terra, um pouquinho mais de água e um pouquinho menos de ar. É a pessoa que tem menos ar, né? Eu me lembro de ter visto vários filmes e séries, né, na TV a cabo, nos filmes mesmo, né?
que mostra realmente o despreparo dessa menina, porque ela não tinha uma cultura geral. Eu, se perguntassem para ela com aquela idade, onde ficava o canal de Suez, ou sei lá, onde ficava, sei lá, uma cidade da África, a parte da Índia, né, que fazia parte naquela época ainda do Commonwealth, né? Então, ela tinha pouco conhecimento porque como filha de um segundo herdeiro ao trono, ela achou que ela nunca iria subir ao trono. Então, ela se preparou para um outro tipo de vida, né? É claro que ela tem um Sol em conjunção com a roda da fortuna, se vê que realmente ela nasceu bem, né? O Sol dela deu para ela o conforto no qual ela precisava. E eu tenho a impressão que, inclusive, essa paixão pelo campo é bem do taurino. E o taurino tem uma outra coisa muito especial. Você dá uma coisa para o taurino cuidar, ele vai cuidar para o resto da vida. Ele não larga. Isso é meu, eu vou tomar conta disso. Então, essa também é uma qualidade dela. Mas ela era inteligente, porque ela tem Mercúrio, apesar dela ser taurina, ela tem Mercúrio em Áries. E ela tem o Mercúrio em Áries em bom aspecto com Saturno e em bom aspecto com o nodo sul. E aí, o que acontece? Quando a gente fala dessa triangulação, a gente está falando de alguém muito determinado, né? Muito determinado nas coisas que faz, nas coisas que pensa e numa forma muito tradicional e conservadora de pensar, tá? Lua em Touro, não, Lua em Leão. Claro, rainha, né? Rainha, rei, né? Então isso também é uma coisa muito, muito interessante do mapa da Rainha Elizabeth. E não vou ficar falando, sim, claro, posso falar do trânsito, né? O que aconteceu com a morte dela? Primeiro, o Plutão fez oposição a Plutão da 7 quando ela perdeu o marido, né? E agora o Plutão voltou para trás e deu outra morte, quer dizer, a morte dela, né? Normalmente acontece cada 2 anos, essa retrogradação de Plutão pode ter sido uma das causas, né? Mas não, a gente não pode também falar só sobre isso, né? Só sobre a causa. A gente pode também analisar que essa vida longa que ela teve, no qual ela enfrentou muitos problemas, inclusive no casamento, inclusive de se adaptar à família, se adaptar às regras da monarquia, que, desculpa, mas não deve ser fácil. Tem reis que têm vida mais tranquila que a dela, isso te garanto, né? Então, mas vamos falar agora dessa semana. O que nós podemos falar dessa semana? Sim, do novo rei, né? O King Charles III, que pega um reinado já, né, numa idade avançada e que vai durar um certo tempo, claro, talvez muito menos do que a mãe, né? E no momento em que tem uma quadratura no céu entre Urano e Saturno. Essa quadratura no céu, ela ela te indica que há uma tensão entre a tradição, o conservadorismo saturnino e Urano, que está bagunçando aquilo que você achou que você já tinha conquistado. Normalmente, Saturno, ele está em Aquário, que é um dos signos que ele rege. E eu tenho ascendente Aquário, minha irmã era aquariana, minha mãe era aquariana, portanto eu tenho muito conhecimento de causa de como funciona esse Saturno em Aquário. Existe realmente um lado aquariano que não é o lado moderno de Urano, que seria o libertador, mas é o lado conservador e o diferente. Ele fala, pense diferente, dentro da tradição, reforme a sua forma de pensar, a sua forma de encarar, nesse caso, os bens materiais, por exemplo. O que você usa, o que você não usa, aquilo que você não... O desperdício, aquilo que é necessário e aquilo que não é.
tá? Hoje nós temos a Lua em conjunção com Júpiter e em oposição a Mercúrio, que está em Libra, portanto, se você liga a televisão, até nos deu um pouco de, como é que eu poderia dizer, de alívio, nesse debate que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, especialmente, sobre essas divergências de opiniões, essa oposição muito forte, né, que está ocorrendo justamente nos partidos políticos e nos preparando já para as eleições, né? Mas é bom de vez em quando abrir o noticiário e não que seja bom ver uma morte, mas eu digo assim, é bom que a televisão se ocupe um pouco de outras coisas, né? Porque, enfim, é bastante cansativo você só ver brigas, debates, falando sobre justiça, aqui, a justiça, olha o Júpiter aí, né? De novo o povo, né, falando sobre as decisões do judiciário. Muito bem, vamos ver se eu consigo abrir aqui, que me parece que não está abrindo. Que coisa estranha, muito estranho, né? Ai, ai, mas enfim, vamos lá. O iPad não está funcionando direito. Estou olhando aqui o mapa, tá? O mapa dessa semana, vocês viram ontem, né? Ontem a lua cheia, tá? Lunação, deixa eu ver onde que ela correu. Lua cheia, ocorreu. Essa lua cheia aqui. Isso. Ai, que lua bonita, né? Em oposição a Vênus, será? A lua, é uma lua que ocorreu no signo de Peixes. Quase em conjunção com Netuno, né? Quase. Em oposição ao Sol. Muita ilusão, pode ser. Desejos, sonhos. Realizar sonhos, como realizar sonhos, né? Nos deixa muito sensível também, né? Eu sou pisciana, eu sinto muito a lua cheia. E estou de mudança de cidade, então eu fico pensando como será essa nova vida, já estou imaginando, olha a imaginação netuniana, né, funcionando. Como será essa vida, né? Porque todo mundo me pergunta, por que você está se mudando? Estou me mudando para ficar perto do filho e dos netos, né? A gente faz isso, né, pelos netos. Quem tem, como é que eu poderia dizer, quem tem netos, né, sabe o que é que acontece na cabeça de uma avó, né, de uma avó, de um avô, né? E muito bem, vamos lá, vamos procurar o texto também que eu preparei, que aliás, primeiro, clica aqui, se inscreva no meu canal, não esqueça de dar o seu like ou dislike, né, se você gosta ou não gosta, fazer seus comentários, eu normalmente respondo aos comentários, né. Uma coisa também que aconteceu com essa lua, a lua cheia, foi trazer para nós uma necessidade de se conectar com o campo espiritual. Não é fácil, eu sei que não é fácil, não é todo mundo, não precisa ser carola, não precisa ir para a igreja ou para um templo, não é isso. Se conectar com o campo espiritual é se conectar com aquilo que está dentro de você, que não é o superficial, né? Inclusive, eu acho que a gente pode, nesse período, como é que eu poderia dizer? Como é que eu posso dizer? Deixar de fazer aqueles comentários maldosos
Eu vi comentários maldosos e piadas até sobre a morte da rainha. E você tá vendo em cima de tudo. O Papa aparece na televisão, aí tem gente falando. Gente, chega. Eu acho que, sabe, em italiano a gente fala basta, né? Basta. Mudei a forma de falar, mudei a forma de pensar. Você não gosta de alguém, se você não gosta da forma como o outro pensa, respeite, respeite. Porque na realidade, quem disse para você que você é o certo? Toda verdade é meia verdade, você só enxerga a sua verdade, o seu lado. Então, pare de criticar. Tudo aquilo que sai da nossa boca é aquilo que nós pensamos. Isso quer dizer que os nossos pensamentos ficam criando esse tipo de vórtice, alimentando egrégoras, às vezes ruins, às vezes de ódio, né? E eu lhe digo sinceramente, eu fui para a Avenida Paulista e tem muita gente que falou para mim, você é pró-Bolsonaro? Não. Eu não posso nem dizer que eu sou pró-Bolsonaro. Eu acho que na minha trajetória de vida, eu já estou velha, estou na terceira idade, já vi tanta coisa, já vi esperanças minhas caírem abaixo, serem decepções, confiarem em pessoas que não fizeram nada. Então, hoje em dia eu fico no meio, vou virar libriana daqui a pouco, fico no caminho do meio. Eu só não quero excessos, eu não gosto de excessos, de nenhum dos dois lados, nem para a direita, nem para a esquerda. Lembre-se que existe um dos temas, uma das leis herméticas que estão no Caibalion, deixa eu ver se eu acho para vocês, que deve estar aqui na minha bibliotecazinha de perto. Bom, primeiro é a lei do ritmo, né? A lei do fluxo e refluxo, tudo que tem suas marés, tudo tem altos e baixos, tudo sobe e desce. Aliás, essa semana disseram que houve aqui em Santos uma maré muito baixa. A lua cheia, né? Oscilações são compensadas. Então, olha, a medida do movimento para a esquerda é na mesma medida o movimento da direita. Portanto, será o ritmo que irá compensar essa oscilação. Se a gente não pensa nisso, já aconteceu de você, eu, por exemplo, estou sentindo muito porque eu estou velha, né? Então, se eu vou numa festa, fico até as 2 da manhã, no dia seguinte eu estou um caco, eu estou destruída. Por quê? Porque o meu corpo, ele não consegue reagir, me trazendo o equilíbrio de uma forma rápida. Isso acontece com a nossa mente. Por que as pessoas se excedem, né? E aí acabam acontecendo desgraças, agridem o outro porque o outro pensa de outra forma, puxa uma faca, um revólver, a gente vê o tempo inteiro, e aí a mídia começa a falar, mas é da direita, é da esquerda, não importa. Tem o marido que mata a mulher, o ex, né? O namorado que mata a namorada, ou vice-versa também, né? Porque nós vimos mulheres matarem o marido por ciúme, por isso, por aquilo. Excessos. Vamos compensar esses excessos e tentar ficar no meio, olhando para nós, para as nossas, como é que eu poderia dizer, para a vida, para os acontecimentos da vida com uma forma um pouquinho mais equilibrada. E se existe uma tensão, porque ela existe sim, essa tensão, existe essa tensão muito forte entre Urano e Saturno. Não esquecendo que Saturno é filho de Urano, né? Ele foi escondido pela mãe, para que Urano não o afastasse, ou não o rechaçasse, né? E quando ele ficou adulto, ele foi lá se vingar do pai. Então, e depois foi o filho dele que tirou ele do trono. Então, as coisas são assim, elas são cíclicas, né? Mas vamos ver. Agora, não esquece que esse mês nós temos, então... Ai, que engraçado, não sei nem se foi a lua, tô olhando aqui que eu acho que eu não coloquei a lua vazia de curso, mas enfim.
No dia 10, né, tivemos a lua cheia de Virgem, que a lua está no signo de Peixes, a 11 graus do signo. Muito bem. Outra coisa que eu quero falar sobre essa semana é o planeta Vênus. Onde ele está? Vamos lá. O planeta Vênus. Ixi, o que aconteceu aqui? Eu, de vez em quando, me atrapalho. Vocês acreditam? Mas eu acho que é Mercúrio, né? Mercúrio inicia uma retrogradação. Ele vai ficar em retrogradação até dia 2 de outubro. Essa semana eu vou me mudar. E aí eu tenho amigos, você fez uma eletiva para ver se era bom você mudar nesse dia? Você sabe que Mercúrio está retrógrado? Eu falei, eu sei sim. Então eu vou ter que tomar cuidado, porque já 15 dias atrás eu perdi o meu RG. Então eu falo, bom, se eu perdi e Mercúrio não estava retrógrado, imagina o que vai acontecer quando ele estiver retrógrado. Mas eu acho que o mais importante na coisa de Mercúrio retrógrado é fazer uma nova arrumação, né? E na realidade eu estou sendo forçada, né? Pela mudança e fazer uma nova arrumação. Uma coisa também, tem prudência na maneira de falar, porque a gente vai falar bobagem, vai falar antes de pensar. Enfrentamentos verbais, debates, pode sair coisa da tua boca que você não queria, porque você vai fazer isso de maneira muito, como é que eu poderia, de maneira excessiva, né? E eu acho que as pessoas estão falando demais nesse período. A necessidade que nós temos nesse período é de viver em ambientes organizados e harmoniosos. Então vamos prestar atenção. Se a tua casa está bagunçada, a energia não flui, ela para, ela dá uns nós assim, né? Então é muito bom que a gente dê uma olhada. E todos os planetas lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todos estão em retrogradação. Lembre-se que a retrogradação depende da velocidade no qual o planeta se desloca ao redor do Sol em relação à velocidade da Terra, que não é constante. É como quando a gente anda de bicicleta, você anda, mas tem horas que você vai diminuindo o teu ritmo, né? A mesma coisa acontece com os planetas. Então, se você está do lado de uma amiga e essa amiga começa a diminuir o ritmo dela, você acha que ela está andando para trás, mas ela não está andando para trás, ela continua andando para frente, num ritmo diferente. Então, essa particularidade é um convite a rever as coisas, rever projetos, rever a tua vida, dependendo de onde estão esses planetas no teu mapa, tá? O fenômeno da retrogradação é muito interessante, né? E uma coisa também que eu acho que essa semana devemos prestar atenção, que é o aumento dessa guerra ideológica e dos debates, tá? É muito difícil fazer as pazes, muito difícil. Marte está em Gêmeos, essa semana, por exemplo, está fazendo nesses dias, está fazendo uma quadratura com Vênus, ele vai avançar um pouquinho, vai fazer uma quadratura com o Sol. Então, debate, ataques, agressividade, né? Todas essas coisas que nós temos o dever de controlar, porque somos seres humanos, tá? E os seres humanos pensantes e conscientes. Haja com consciência, tá bom? Acho que na semana que vem eu vou fazer o seu videozinho direitinho, tá? Já na casa nova, vocês verão. Com outro decor, provavelmente. Vou tentar deixar sempre um ambiente muito agradável para vocês. Clique aqui, se inscreva no meu canal. Muito obrigada, namastê.